Olá, estamos aqui para uma nova temporada de Flauzino Cast e voltando com tudo. E dessa vez, nesse primeiro episódio dessa temporada, a gente convidei uma pessoa muito especial que faz parte da minha história, que vamos aqui contar um pouquinho de nós, contar um pouquinho da minha infância também, que participou muito e muito mesmo. Então eu vim aqui, trouxe um convidado especial, que é o meu irmão, Ivan Medeiros, publicitário, empresário, e ele também trabalha com marketing. Então, aqui o Ivan, tudo bem? Prazer, tudo bem? Estamos aqui, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre nós, como a gente começou a ser empresária, falar um pouquinho da nossa infância. E eu vou começar fazendo uma pergunta para ele, ele contar um pouquinho para nós como foi a nossa infância, né, Ivan? Conte aí um pouquinho. Nossa infância foi muito boa, né? Muito legal. A gente costuma brincar que as crianças de hoje em dia não sabem como é que é brincar na rua, brincar nos lugares, né? A gente foi muito divertido, foi muito puxado com a minha mãe rígida, né? Oi. Minha mãe é muito rígida. Gente, vocês não têm ideia. Vocês têm ideia, quando a gente tinha trabalho da escola, em grupo, ela ia na escola falando que a gente não aceitava a gente fazer trabalho em grupo. E a gente tinha que fazer sozinha. Era. Mas a gente agradece que tenha essa rígida, né? Sim. Hoje a gente estamos aqui, uma mulher feita, um homem feito, né? Sim, se não fosse os ensinamentos dela, a gente metade das coisas que a gente aprendeu na vida não teria acontecido, né? E a gente, como irmãos, também, a gente brincou muito, né? A gente curtiu muito a nossa infância e foi muito bom. E brigamos muito, gente. Brigamos. E pensa, a gente briga, mas quando a gente ficava longe um do outro, a gente chorava com saudade do outro. A Eliane, ela gostava muito de ir na casa de um tio nosso, que mora em Braslândia. Eu não gostava tanto de ir, porque eu não gostava de ficar longe da minha mãe. Aí, eu sou mais novo, né? Aí ela ia, aí eu falava, não, eu ia só pra não ficar longe dela. Aí eu marcava de ir, quando eu chegava lá, passava um dia e eu queria voltar. Porque eu sentia falta da minha mãe. Aí a Eliane ficava brava. Porque ela não tinha que voltar. Eu sempre fui roeira e gostava muito de ir pra casa do meu tio. E aí ele chorava. Quando ele chorava, ligava pra minha mãe chorando, minha mãe mandava eu voltar embora junto com ele. Eu ficava indignada, gente. Indignada. E assim, a gente fomos criada com a minha mãe separou do meu pai, nossos pais separaram. O Ivan tinha 2 anos, 1 ano e pouco, e eu tinha 5. E assim, foi muito difícil para minha mãe. Minha mãe criou muita gente, a gente. E a gente tem vários momentos na nossa infância que foi muito marcante. Uma delas que a gente fala bastante, assim, da parte da luta da minha mãe com a gente, é que uma vez ela vendia roupa para essas feiras, a feira do Muquem, ia para Paraguai trazer brinquedos para vender. E uma dessas que foi marcante, que numa dessas viagens, ela caiu e machucou as 2 pernas. As 2 pernas, e ficou com a perna engessada. E naquela dificuldade de criar a gente e tudo. E quando ela viajava, a gente ficava por conta de um tio meu e os vizinhos. A gente tinha um casal, que eles tinham muitos filhos. Então, os filhos deles tomavam conta da gente. Tinha um de 12 anos tomava conta da gente e ele, enquanto minha mãe viajava. E esse casal. E aí, minha mãe quebrou as 2 pernas e voltou. Meu pai, ele estava tendo um relacionamento com a mulher que tinha uma vida financeira melhor. E aí minha mãe pediu ajuda para ajudar enquanto ela estava nesse período de trabalhar. Só que a mulher falou que ajudava só se a guarda minha e do Ivan fosse com ela. E aí ela entrou com pedido de guarda, ganhou nossa guarda, ela ganhou. E quando foram lá buscar a gente, minha mãe ficou desesperada. Coisa de mãe, né? Aí minha mãe ficou desesperada, então falou assim, não, pode até levar, mas eu vou junto. E minha mãe foi junto. E a mulher que meu pai estava tendo relacionamento era amante do meu pai. E minha mãe ficou lá dentro da casa. Aí eu ainda mamava no peito ainda. O Ivan ainda mamava, que esse aí gostava de mamar de um leite ninho, que uma beleza. Então, ele mamava ainda. E minha mãe chorava muito e a gente foi pra lá. Ele era muito pequeno, eu acho que ele lembra pouco desse caso, né? Ele lembra de tanta gente falar, mas isso foi bem marcante pra mim. Foi uma fase da minha infância que foi bem marcante. E aí minha mãe ficava trancada no quarto onde a gente dormia. E ela, para não sair, não dar trabalho e tudo, ela não comia comida de lá nem nada. E esse vizinho nosso, o casal,
ia lá na minha mãe todos os dias levar comida para ela. E até ela se recuperar. E demorou, eu acho que foi um mês, mais ou menos, eu não lembro. E aí ela se recuperou. Quando ela se recuperou, ela correu atrás para pegar a nossa guarda de novo. E isso foi marcante, porque a nossa mãe foi guerreira, né? É uma mulher brava, nordestina, daquela de risca-faca. Mas ela tinha essas lutas. E aí, nessas lutas, ela conseguiu nossa guarda de volta. A gente foi criada, voltamos a ser criada por ela. E ela ainda com essas lutas, lutando para nos criar. E aí, a gente tem outra também marcante, que é da coxinha, né? Sim. E esse episódio da coxinha, que vamos falar agora, traz a gente até aqui, né? Porque a gente aprendeu a fazer conta primeiro do que aprender a ler e escrever, né? Até minha mãe mesmo que ensinou a gente a fazer conta pra gente ajudar ela a vender as coxinhas na rua, né? Então a gente ajudava a fazer em casa, desfiando frango, ajudando a empanar essas coisas, e depois a gente ia na rua vender. E é onde eu acho que trouxe essa veia empreendedora pra gente, né? Desde pequena a gente já empreendia, sem pequeno, saber. A gente saía na rua, vendendo na rua, imposto de gasolina, feira, tudo que tinha na cidade a gente saía vendendo. E tinha que voltar na hora certa, porque tinha que ir para a escola ainda. Porque ela não deixava faltar a escola, né? Então, isso daí marcou muito a nossa infância. Tanto que a gente lembra com muito carinho e com uma saudação, né? Porque algo que foi difícil na época, a gente como criança, a gente não entende muito, né? A gente quer só brincar, só curtir, mas a gente tinha que ajudar. A gente entendia que a gente estava ajudando a trazer comida para casa, né? Mas a gente, como toda criança, a gente acha que queria só brincar, né? E de vez em quando o conselho tutelar ainda pegava a gente, né, na rua e levava. Dava branca na nossa mãe e tudo. Mas esse episódio de a gente vender coxinha também, tem uma também que marcou muito a gente também, porque a gente ajudava a vender, ajudava a montar as coxinhas e tudo. Aí a minha mãe, ela comprava as coisas por mês para fazer isso. Então, se ela tirasse alguma coisa a mais, ia faltar na venda do mês. E aí, na frente da nossa casa, a gente morava em Braslândia, e na frente da nossa casa tem uma BR. E nessa BR foi construir um posto de gasolina. E aí, lá, eles contrataram minha mãe para dar o lanche, café da manhã e almoço. Aí, a gente fazia a coxinha e a gente ficava morrendo de vontade de comer a coxinha. E não podia. Não podia de jeito nenhum. Aí, uma vez no mês, no início do mês, quando minha mãe fazia a compra, ela fazia uma coxinha e a gente pegava a coxinha e dividia em nós três. Né, dividia nós três. Ela dividia uma coxinha, pegava em 3 pedaços e dividia para nós 3. E a coquinha de garrafinha também dividindo. E eu e Ivan querendo comer mais, ela falava, não, meus filhos, eu não posso, porque senão vai faltar e a gente não vai ter dinheiro para passar um mês e tudo. E ela falava isso. E aí eu e o Ivan falava sempre que quando a gente fosse trabalhar, nosso primeiro salário a gente ia comprar um fardo de Coca-Cola. A gente falava sempre isso. Aí eu comecei a trabalhar primeiro, peguei meu primeiro salário, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Minha mãe trabalhava num salão lá em Taguatinga, com um cabeleireiro chamado Ramon, ele já faleceu, infelizmente, mas ele era uma pessoa muito boa, a família dele ajudou minha mãe. E aí eu saía da escola, ia pro salão lavar os cabelos para ele, tirar o esmalte da unha, adiantando para manicure. E o primeiro pagamento que ele me deu, eu corri, comprei um fardo de Coca-Cola. Cheguei toda feliz lá pro Ivan. Vamos, Ivan, tomar Coca-Cola. A gente não tomou o fardo de uma vez, mas a gente ficou uma semana tomando, né? Porque nessa época aí a gente não tomava refrigerante, né? Não tomava. A gente tomava algo pior, que era o quisuco, né? O quisuquinho, o pozinho da morte conhecida. Aí a gente compramos. Aí depois passou uns anos, o Ivan começou a trabalhar como menor aprendiz. No Super Sei, não foi? Foi. Aí ele foi indo pro Super Sei. Primeiro salário dele, ele também foi lá, comprou um fardo de Coca-Cola e tomou. E o engraçado é que passou os anos, a gente acabou, tava tendo dinheiro, tinha condições de comprar uma Coca, a gente ficamos viciados em Coca, né? Muito viciados, a gente tomava muita Coca-Cola. Aí passou uns anos, ele foi contratado pela Coca-Cola. Aí pronto, foi nossa alegria, que era algo que nos lembrava a nossa infância.
Nossa alegria. Hoje ele não tá mais viciado na coca, ele diminuiu. Eu também já diminui bastante, mas de vez em quando eu confesso que eu tomo um pouquinho. E isso foi marcante na nossa vida também, né, Ivan? Sim, com certeza. Quando eu falei assim, quando eu fiz a entrevista na Coca-Cola, aí eu passei, a primeira pessoa que eu contei foi pra Eliane, eu falei assim, agora eu vou trabalhar na Coca-Cola, vou tomar direto na fonte agora. Foi muito bom. E nesse período, mesmo que trabalhava vendendo coxinha, depois ela montou um bar e a gente também ajudava nesse bar. Legal. Aí no bar, na garagem da nossa casa, ela montou um... que vende, porque ela sempre gostava de ir no Paraguai trazer brinquedo para vender. Ela montou lá pra gente... Ela ficava no bar e a gente ajudava ela a vender os brinquedos que ela trazia. E aí a gente, desde pequena, isso. E nesse caminho, minha mãe separada do meu pai tinha um bar também. Sério. E a gente também, de vez em quando, meu pai, muito raro, que meu pai não era muito presente, e ele, muito raro, ele ia de vez em quando, buscava a gente ficava lá com o bar ajudando ele também. E aí fomos nisso, crescendo na família de empresários, né? A grande inspiração pra gente empreender é a minha mãe, né? Ela sempre foi uma grande... A gente conviveu muito esse ambiente empreendedor com ela, as dificuldades de empreender, porque ela, sem entender, ela estava inserindo a gente nesse mundo, porque tudo que ela fazia, ela colocava a gente para ajudar, né? Ela teve a loja a banca na feira, né? Na feira também, então, vendendo que vendia roupa. Enquanto eu tava vendendo roupa lá, às vezes eu ficava no estacionamento vigiando o carro, né? Olhando o carro. Aí dava umas moedinhas lá e tal. E a Liane ficava mais na loja, na banca com ela vendendo a roupa. E a gente viveu assim. Saía da escola, ia direto pra loja, pra banca. Depois a minha mãe teve muitos negócios, né? Depois que ela fez o curso de cabeleireira e manicure, aí esse foi foi o trabalhar último. nesse salão. Ela foi trabalhar nesse salão. Desse salão, ela montou um salão na Kennedy. Foi na Kennedy. E a gente também lá dentro do salão, com ela, aprendendo, ela fazendo, colocava a gente para receber, colocava eu para tirar os esmalte da unha das clientes. E de lá ela veio para Águas Claras. Em 2000. Antes ela saiu de Braslândia e foi para M Norte, né? Porque ela falava assim, aqui em Braslândia a gente não vai conseguir ganhar dinheiro. Então, assim, é coisa assim que ela trouxe para nossa vida, né? Que o empresário, muitas vezes, ele tem que mudar a rota para poder encontrar uma saída. E a minha mãe, ela tinha isso. Ela fazia o que ela achava que daria certo e ela arriscava, né? A gente saiu de Braslândia, onde a gente morava, tinha uma rede de apoios, né? O casal ajudava muito, a minha mãe. E a gente foi para o Norte sem ninguém, sem conhecer ninguém, sem saber de nada. E aí foi lá que ela começou a trabalhar nos salões lá, né? Até... Aí como a gente, adolescente a gente né? Aí quando minha mãe saiu de Braslândia, eu já estava com 14 anos. E eu chorei muito, porque eu era muito apegada nos meus tios. E lá tinha meus tios, minhas tias, e minhas primas, um monte de primas. E aí eu chorei muito. Aí uma priminha minha, outra pequenininha, que morava com a gente lá, e eu ajudava a cuidar dela. E ela agarrava em mim, chorava pra mim não ir embora. E eu chorava assim, não, prima, não se preocupa não. Eu vou completar 18 anos e vou voltar pra cá. Agora me pergunte se eu quero voltar pra lá. Quero não. Quero ir em Brasília só pra ver meus tios. Mas morar lá não quero mais não. E eu falei, não, quando eu completar 18 anos vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Vou vir embora pra cá, vou ficar aqui com vocês. E não foi isso. Aí minha mãe trabalhou nos salões na M Norte, veio pra Águas Claras a gente também ficou. Aí o Ivan foi o primeiro a entrar na faculdade de publicidade e propaganda. Aí ele ficou, durante a faculdade ele já decidiu ser empresário, né, Ivan? Passou o primeiro ano da faculdade, aí eu comecei a fazer alguns cursos, completando a faculdade, né, uns cursos de design gráfico e tal. Aí eu comecei a trabalhar como freelancer, né? Aí teve um cliente que ele falou assim, eu precisava de um CNPJ para poder fazer um trabalho um pouco maior e tal. Aí ele me explicou o trabalho, não sabia fazer ainda. Aí eu falei, não, eu faço. Como a maioria das coisas na minha vida é autodidata, né? Eu falei, não, eu faço. Aí foi onde eu comecei a ver que eu tinha que abrir uma empresa.
E aí foi no segundo ano da faculdade, lá em 2010, que eu abri a primeira empresa, né? De publicidade. Para deixar de ser freelancer para poder ser uma agência. Não sabia nada do que seria agência, não sabia nada do que fazer, estava aprendendo ainda muita coisa. Ao mesmo tempo, eu estava estagiando em uma empresa, a Maranata, acho que muitos não lembram, que é atrás de construção, né? Estava fazendo estágio lá de marketing, comecei a aprender muita coisa lá. Aí eu saí e fiquei 100% dentro da empresa. Aí foi onde surgiu esse meu mundo empreendedor, né? E nessa coisa, depois de estudo, ele fazendo estudo, mas voltando aqui um pouquinho na infância também, que tem uma coisa também muito engraçada. Gente, nossa família, eu costumo falar que é a família de doidos, porque a gente tem muita história, a gente passou por muitas coisas. Todo mundo mesmo. tem um problema na cabeça sem diagnóstico. Vou contar duas coisas aqui pra vocês veem. Sempre tem a dona da Guimê no meio. Minha mãe sempre foi louca por coisa de casa. Louca. Aí, quando ela teve uma condição financeira melhor, foi inclusive quando ela veio para Águas Claras, montar o salão dela, ela queria muito uma cristaleira cheia de taças. E o Ivan sempre foi um menino muito abençoado. E eu sempre fui uma menina bem chorona e dedo duro. Então, a gente... Minha mãe aprendeu relação premiada com a Eliane, viu? Você dedura e você não vai apanhar. E no final apanhava os dois. Apanhava. E às vezes eu não fazia nada e tinha que apanhar junto. E aí a minha mãe comprou uma cristaleira, que era o sonho dela. De um encheu canto na de parede taças. ao outro, assim, ó. Encheu de taças, até hoje. Tanto que hoje na casa dela, ela tem 2 cristaleiras bem grandes, cheias de taças. Ela deve ter mais de 500 taças. Ela sempre gostou dessas coisas. E aí ela comprou as taças. Aí a gente ajudando ela a tirar o tapete, porque ia lavar. O Ivan fez brincando, que o Ivan sempre foi brincalhão. Ele com as palhaçadas dele. Com bateu. Bola. Foi a bola que eu Foi chutei. a bola, né? Chutou a bola na cristaleira, menina. Dentro de casa, não façam isso, viu, crianças? Dentro de casa. Vocês não têm ideia de quanto que ele apanhou. E eu também. Aí eu falei, mãe, mas eu não fiz nada. Ela falou, você não prestou atenção no seu irmão. É a mais velha, né? Tem que tomar... Ela tinha a função de ficar olhando o mais novo, né? E apanhamos. E detalhe, ela fez a gente pagar todas as taças. Ela fez. Aí o que a gente fazia? Ia pedir pra rua vender coisa. Ia no meu pai. Lá no meu pai, a gente pedia pro meu pai dinheiro. Aí meu pai dava uns quebradinhos, a gente juntava o dinheiro. E fomos repor na taça dela tudinho. Ela faz isso. Agora pergunta se ela faz isso com o neto hoje. Faz nada, menina. Tudo foi nós. E a outra coisa também que foi muito legal foi o Ivan, né? Ele gostava de videogame, aí foi quando ela também teve uma condição melhor, ela comprou o videogame para ele. Só que ela falava, ela tem mania de chamar de filho da égua. Aí ela fala assim, seu filho da égua, vou comprar o videogame, mas se você passar o dia todo jogando nessa TV e essa TV vai queimar, eu vou te dar uma surra. E aí ela eu falava ia que trabalhar. nada, vai queimar nada. Ela ia trabalhar e eu falei assim, eu vou ligar aqui, ela não vai nem saber que eu liguei. Ele jogava o dia inteiro escondido dela. Aí um dia a televisão estragou. E ele ficou o dia todo mexendo nessa televisão para voltar a funcionar. Primeiro que quando ela estragou, a Eliane não estava em casa ainda, acho que estava na escola, sei lá, fazendo algum trabalho. Aí quando ele chegou, eu falei, Eliane, a televisão estragou. Eliane, isto tá ferrado. aquele apoio, né? Aí eu falei, o que eu faço agora, Eliane? Desespero, né? Porque eu já sabia que ia apanhar. Por muito menos a gente apanhava, eu falei, desse aqui eu falei, vou apanhar. Menina, ele chegou, quando tava perto da minha mãe chegar do trabalho, ele correu, tomou banho, vestiu uma bermuda, 2 calças moletom, e umas 3 blusas e uma blusa de moletom. Sem mentira nenhuma, gente. Ele fez isso. A minha ideia era o quê? Bom, eu não vou escapar da surra, né? Mas pelo menos não vai doer. Aí eu finjo que tá doendo, né? O plano tava infalível. Eu só esqueci de combinar com a Eliane, né? Ela chegou e viu a televisão sem funcionar. Aí
Eu falei, mãe, foi o Pai. videogame do Ivan. O Ivan ficou o dia todo jogando videogame. Não. Ela foi lá. Primeiro que a minha mãe, ela tinha uma mania, que quando ela achava que alguma coisa estava errado, ou então que um de nós aprontou, ela ia na pessoa que ia soltar mais rápido. No caso, a Eliane. Ela ia na Eliane. Ela fala assim, ela chegou, ela adorava chegar, tomar um banho, sentar e assistir a novela. Aí eu falei, cara, na hora que ela chegou, eu falei, meu Deus do céu, ela chegou. O tempo que ela chegou até ela sentar no sofá foi uma eternidade de pra mim, né? Eu falei, caraca, ela vai me bater. Aí, na hora que ela ligou a televisão não funcionou, ela falou assim, não acredito, eu avisei. Quem foi que fez isso aqui? Eliane. A Eliane já veio lá no corredor. Ô, mãe, não foi eu não, mãe, foi o Ivan, mãe, já chorando. Ela, foi você, né, seu engraçadinho? Ela foi engraçadinho porque ela falava outros nomes, né? Cara, ela pegou o cinto, pá, e eu falei, ela batendo, eu falei assim, eu tenho que fingir que está doendo, né? Eu, ai, mãe, para, e ela batendo, não sentindo nada. Eu falei, na minha cabeça, eu falei assim, cara, deu certo o plano. Mas aí, lembra que eu falei, não combinei com a Eliane, né? Aí no final, que ela tava batendo, ele deu uma risadinha. Quando ele deu uma risadinha... Aí ela ficou assim, a Eliane, mãe, ele não tá sentindo nada, ó, que ele tá cheio de roupa aí. Na hora que minha mãe levantou a roupa assim, ela falou assim, seu filho de uma égua. Cara, apanhei de cueca. Ela me colocou de cueca e apanhei de cueca. Eu olhei pra Eliane assim, cada rapada que dava em mim, eu olhava pra Eliane assim, ó. O Ivan sempre falou, até hoje ele fala, mãe, Eliane tem medo de você. Minha mãe, ela não tem medo não, ela me respeita, ao contrário de você. Mas minha mãe era terrível, gente, né? Ainda bem que ela já melhorou. Mas assim, foi um grande exemplo pra gente, porque aí o Ivan virou empresária, ela apoiou, ajudou bastante. Sim. Ela nunca foi contra, ajudou todinho. Aí ela foi pro meu lado, que eu tive a Jamile cedo, né, com 17 anos. Aí ela foi pro meu lado, eu tinha que trabalhar. Aí ela me colocou para fazer o curso de manicure, de depiladora, cabeleireira, e colocou eu para trabalhar com ela também. E aí eu trabalhava com ela e tudo, aí ela decidiu, isso, ela foi crescendo, já tinha comprado apartamento em Samambaia, depois vendeu o apartamento em Samambaia, foi para Itaguatinga e foi saindo, e hoje ela está em Águas Claras. E aí ela montou uma clínica de estética. Aí virou para mim e falou assim, porque ela via as clientes que eu ia fazer a unha do pé e gostava de massagear o pé da cliente. Aí a cliente falou assim, sua mãe é muito boa para massagem, você tinha que fazer massagem, nananã. E falava isso. Aí ela via. E ela virou para mim e falou assim, você vai fazer o curso de massagem. Aí eu falei que eu não queria. Porque eu amava a gente ser manicure, vocês acreditam? Eu amava ser manicure. Eu amava fazer pé. E eu não gostava de fazer muita mão, eu gostava de fazer o pé por causa da massagem. E ela falou, você vai fazer o curso de massagem. Aí eu fui obrigada. Ela pagou para mim o primeiro curso. E eu fui, nas primeiras aulas, eu dormia na sala, porque eu não queria assistir aquela aula. Eu não queria sair da parte de manicure. Aí fiz, depois quando chegou na segunda parte do curso, aí eu amei. Me apaixonei, aí foi onde eu me encontrei. Fiz o curso direitinho, ela me colocou para trabalhar na clínica. Trabalhei com ela por um tempo, aprendi, peguei experiência. Depois eu virei para ela e falei assim, mãe, eu arrumei um emprego com os médicos lá no Lago Sul, vou para lá. Vou pegar mais experiência, eu quero ir para lá porque eu quero montar meu negócio. Ela ficou brava no início, porque ela estava com a clínica de estética e ela, na cabeça dela, eu estava abandonando ela. Ela ficou muito brava, reclamou e tudo. E eu fui trabalhar no Lago Sul, tive experiência. Quando eu estava lá no Lago Sul, minha mãe colocou a clínica à venda. E aí eu falei pro médico, compra a clínica. Ele falou assim, vou comprar e vou colocar você como gerente. Aí eu, tá bom, você sou gerente. Fui lá com ele mostrar a clínica. Quando eu chegou lá na clínica, ele falou assim, Liana, não tem como eu comprar essa clínica. Essa clínica tem a sua cara. Essa clínica é sua, você que tem que comprar, não sei o quê. Aí eu estava começando um relacionamento com o Nilson. E aí conversei com o Nilson falou assim, eu topo entrar com você. Aí comprei a clínica da minha mãe. Aí foi meu primeiro... Não, na verdade foi segundo, porque nesse período que eu estava fazendo o curso, a Jamile estava com os problemas de saúde, a Letícia era muito pequena. Eu montei um salão na garagem da minha casa. Foi. E minha mãe me apoiando. Minha mãe me deu a cadeira, me deu o secador, foi me fazendo tudinho. Aí eu montei isso. Aí depois que eu fui pro salão e depois que eu fui para a parte da estética.
E aí eu fui e comprei a clínica dela, montei, e ela também sempre me apoiou, sempre gostou de eu estar na área. Ela tem orgulho de falar que nos encaminhou bem. E Ela ama realmente, trabalhar perto da Eliane, sabe que ele tá ali todo dia. ela morre de medo de sair de perto dela. Então ela foi assim, foi nosso exemplo como empresária, né? E aqui, Ivan, pensando no Ivan de antes e o Ivan de agora, o que você... O Ivan criança, por exemplo, olharia para mim e eu acho que sentiria orgulho, né? É, iria me achar uma pessoa muito muito incrível, porque as coisas que a gente acabou comprando, né, depois que a gente cresceu, eram coisas que a gente queria quando a gente era criança, né? Eu achava massa as televisões grandonas. Falava, caraca, e a gente tinha uma televisão pequenininha em casa, né? Falava, caramba, o dia que eu tiver dinheiro eu vou comprar uma televisão bem grandona. Hoje eu tenho uma televisão grandona em casa. Então, a gente pode até não ser rico, mas a gente é esforçado, né? O que eu falo, né? A minha mãe ensinou muita gente a correr atrás, a ser esforçado. O que você quer, você tem que correr atrás. Que foi o que ela fez a vida toda, né? E ela colocou a gente dentro desse caminho. Então, hoje eu olho para trás e falo assim, cara, a caminhada foi difícil, né? Muitas pedras no caminho, mas valeu a pena. Hoje, para onde a gente está hoje, valeu muito a pena. E é uma coisa que ela também ensina pra gente muito. Eu também passo isso para os meus filhos. Ela sempre falou que a gente tem que gostar do melhor. E sempre correu atrás. Então, ela sempre correu. Ela teve uma casa em Braslândia, que ganhou lá do Roriz, né? Na época que o Roriz. Depois, ela comprou uma casa no PSU. Do PSU foi ir para Samambaia. Da Samambaia foi para Taguatinga. De Taguatinga veio para Águas Claras. E, assim, tudo que ela quer. E se a gente está incentivando a comprar alguma coisa, igual quando eu fui trocar o meu celular de Samsung para o iPhone. Eu queria um iPhone mais em conta. Tinha pouco tempo que tinha lançado o iPhone 15. E eu queria o iPhone 13. Ela, não, você merece o melhor, você vai comprar o melhor. Não compra esse. Ela ficou. E eu fui para comprar o iPhone 13. Só que ela ficou me ligando. Não, você trabalha muito, você merece o melhor. Ela me incentivou tanto que eu acabei comprando o iPhone 15. E quando eu comprei, eu comecei a chorar. Liguei até para a Letícia chorando. Aí a Letícia, mas você tá chorando de felicidade? Eu de felicidade e de arrependimento. Que tava muito caro. Mas ela ficou tanto no meu ouvido. É o 15, você tem que comprar o 15, o 15. E eu acabei comprando o 15 por incentivo dela. E tudo que a gente quer. Se a gente falar assim que eu quero... Eu mandei uma foto para ela de um BYD rosa. Aí eu falei, mãe, meu sonho agora é esse carro. Ela falou, então compra. Compra, vai lá, compra esse carro. É seu sonho, você tem que comprar. E ela fez isso. E isso fez a gente se tornar, mesmo ela sendo... porque ela não... o carinho dela foi de mãe, foi o carinho de ensinar a gente a correr atrás das coisas. Mas ela não foi uma mãe, tipo, de toda hora falar assim, meu filho, eu te amo, me dá um beijo, me dá um abraço. Ela não é. Hoje ela é com os netos. Os netos todo dia, se vê os netos todo dia, ela vira pros netos, vovó ama vocês. O Isaac mesmo, toda hora ela tá falando que ama o Isaac, né? A forma que ela demonstrava amor pra gente era, todo ano, ela fazia compra pra gente de roupas, uma vez por ano, né? E era sempre perto do Natal. Aí ela levava a gente na loja, comprava tudo que ela achava que a gente precisava. E essa era uma das formas dela falar que amava a gente. Que ela falava assim, meu filho não vai andar desarrumado na rua. Meus filhos não vai andar feio na rua, né? E a minha mãe tem uma característica que ela trouxe para a vida dela e para a vida empreendedora, que todo empresário precisa ter, que é a resiliência, né? Ela é muito resiliente. Não tá dando certo aqui, ela não tem medo de mudar, né? Tanto que a gente já morou em vários lugares porque ela achava que ficaria melhor para o que ela queria, né? Foi do crescimento dela. O crescimento, então a gente te parecia cigano, né? Quando a gente fazia amizade, aí a gente te mudava, né? Então, o empreendedor hoje, ele tem que ser assim, né? Ele tem que não ter medo de mudar as rotas em prol o que ele quer. Então, se tiver alguém assistindo a gente que é empreendedor, então está querendo ser empreendedor, uma das características que você tem que ser é resiliente, né? E não ter medo de arriscar,
né? Como diz a história, né? Só vive o extraordinário por quem se arrisca, né? Então a gente tem que se arriscar e jogar, né? E a gente aprendeu muito isso, né? A gente Sim. hoje o Ivan tem uma agência dele de publicitário, ele faz site, gerenciamento de Instagram. Tráfico Eu com minha pago. clínica, tráfico pago também, eu com minha clínica, e ela, assim, incentiva muito, muito. Ela já puxou a Jamila ali no canto também para ser, já puxou ali a Letícia também para ser. Então, é isso. E hoje a gente veio. Gente, eu sou louca pra gravar um podcast com ela, mas é muito difícil, porque ela não gosta de aparecer no Instagram. A gente fala que ia ser o auge, mas ela não Eu sou vem. doido pra gravar um monte de meme com ela, né? É, porque ela tem um mente. Aquele filme, Minha Mãe é uma Peça, é minha mãe direitinho, gente. Minha mãe era daquele Que nem jeito. a mãe do Chris, né? Todo mundo odeia o Chris. Minha mãe também é daquele jeito. Daquele jeito. Inclusive, teve uma vez que ela deu faxina em casa antes. Ela contratou uma faxineira uma vez. Ela deu faxina antes pra pessoa não achar que ela seria porca. Que nem a mãe do Chris fez num episódio. Então, ela nos ensinou muito. E, assim, esse ano, esse mês, eu completo 41 anos. E há 41 anos admirando ela e aprendendo com ela. Aprendendo com ela. Hoje eu agradeço pela empresária que eu sou por causa dela, que ela me incentivou. Se ela não tivesse insistido para mim fazer o curso de estética, hoje eu não estaria onde eu estou. Provavelmente eu estaria lá no salão dela sendo manicure ainda, porque eu queria ser manicure. E aí o Ivan também não estaria onde ela estivesse com o incentivo dela, né, Ivan? Sim, com certeza. Ela sempre incentivou a gente. Ela sempre dá os conselhos, né? Às vezes a gente não gosta dos conselhos que ela dá, porque é puxando a orelha, né? Às vezes. Mas ela sempre... É isso que você quer? Então vai lá, a gente tá aqui. Se precisar, né, a gente ajuda. Vamos ver o que a gente faz. Ela sempre foi muito assim. E é por isso que eu falo que ela é rígida, mas ela tem um coração enorme, né? Uhum. Então ela é uma pessoa incrível. Nossa mãe pra gente é tudo, né? E fala aí, o que você ainda quer construir na sua vida empresarial e pessoal? Tem muita coisa ainda. Porque a gente só para de sonhar quando morre, né? Então, e eu não quero morrer tão cedo, né? Então, eu ainda tenho muita coisa. Eu tô com projetos de outra empresa, né? Que eu quero tirar do papel. A agência Madrid também eu quero que expanda ainda mais. E na minha vida pessoal, o que eu mais quero agora é ficar mais calmo, né? Na vida pessoal, né? Construir a família mais para frente. E isso. E viajar bastante. Eu preciso demorar tanto assim pra ser tia? Eu vou dizer, viu? Não é bom ser tio, não, viu? Ele pediu a mim não fazer essa pergunta, mas eu não tenho como resistir a isso. E qual o conselho que você daria para quem hoje está pensando em ser empresário? O conselho primeiro veja o que você é bom, né? Se você é bom em uma coisa, veja qual é a sua habilidade, estude essa habilidade e arrisque. Não tenha medo. Se joga, vai dar errado, vai dar muito errado às vezes, para depois dar certo, né? Mas na hora que dá certo, é muito gratificante, né? Então isso faz a gente ficar mais feliz. Mas o processo, às vezes, ele não é fácil. Então, tem que ter a resiliência e ter fé, né? De estar em Deus. Colocar Deus sempre no caminho, sempre na frente, que Ele vai abrindo as portas e você vai só passando. Então, a gente aqui tem mais um episódio. E, assim, foi muito bom. Tava para escolher esse primeiro episódio da nova temporada, assim, aí eu queria escolher uma pessoa muito especial, até mesmo porque é um mês do meu aniversário, eu queria uma pessoa que compartilhasse coisas engraçadas da nossa infância. Chamei ele... Ninguém conhece ela mais do que eu, hein? E assim, mesmo a gente brigando muito, que a gente brigava muito, gente, a gente já rachou uma abóbora, a gente já rachou uma abóbora na cabeça um do outro, já rachou um pau de vassoura, mas a gente apanhava abraçados e colocava a gente falar que ama um ao outro. E é assim, como ele falou no início, ele
ficasse longe, eu ficasse longe, a gente chorava junto. Ele teve um período de problema de saúde que ele ficou internado no hospital. Minha mãe teve que pedir pro diretor do hospital deixar eu ficar pelo menos uma tarde lá com ele, porque eu estava em casa passando mal, porque eu estava longe dele. E a gente é muito né? Com 1 ano internado. E a gente estamos muito unidos. E assim, a gente anda juntos, né? Compartilha Assim, tudo. Ele foi babá das minhas filhas. Quando você teve as meninas, a gente andava junto, o pessoal ainda achava que a gente era marido e mulher. E falava assim, nossa, o povo tão novinho. Achava que era pai da Jamila e da Letícia. E antes, eu quero te agradecer. Agradecer por você, mesmo sendo um irmão que me irrita, mas pela parceria de sempre e tudo. E pela sua presença aqui. Obrigado. Também faço as suas palavras as minhas. Com certeza a minha infância foi melhor porque tinha você, com certeza. Ai, sabia que ele ia falar isso um dia. Aí, depois você faz o Pix, viu? Tá. Mas o melhor presente que a minha mãe deu pra você foi o irmão. Você não tem dúvida nenhuma. Foi não. Foi não. Melhor presente. Mas assim, muito obrigado pelo convite. Tava esperando já pra vir aqui há muito tempo, né? É porque aqui é um podcast de mulheres, né? Eu te chamei só pra você falar de mim. Mas a gente tem que quebrar os paradigmas, né? Mas muito obrigado. Sucesso ao podcast, a você sempre. Sempre estarei na primeira fileira, sempre torcendo por você, aplaudindo. E vamos juntos sempre. Então aqui ficou mais um podcast. Na descrição eu vou colocar o nome da agência dele, o Instagram dele para vocês seguir. E obrigada pelo mais um podcast. Tchauzinho para vocês.